Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os irmãos do Facebook, do YouTube, amém, que a paz de Cristo repouse sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, amém, que Deus venha lhe dar uma noite abençoada, amém, que Deus venha lhe proporcionar uma noite abençoada, em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos, aqueles que irão assistir esse vídeo, amém? Aqueles que irão compartilhar,
aqueles que irão comentar, que irão dar o like, amém? Peço aos irmãos aí que me ajude nesse propósito, me ajude na evangelização, amém? Das almas, pessoas que precisam, amém? Da palavra do Senhor, nosso Deus. Desde já quero agradecer a todos, compartilhe esse vídeo, dê o like, comenta e que Deus venha lhe abençoar, venha prosperar a sua vida, amém? Irmãos, surgiu aí, alguns dias atrás, eu já estava até para comentar, falar sobre esse vídeo que percorreu aí as redes sociais, YouTube, Facebook, um vídeo onde mostra o neto do Davi Miranda Neto, mais conhecido como Davi Miranda Neto, filho da Débora Miranda e do Lourival de Almeida. Davi Miranda Neto, em uma igreja, não sei se é a Deus e Amor, se é a IPDA, não sei se é, ele orando por uma menina que tinha uma deficiência, nas pernas, uma paralisia. Ela não conseguia se locomover, andar, e ele orou, colocou as mãos dele ali sobre as pernas daquela garotinha, daquela menina, e não conseguiu, ou melhor, Deus não operou, Deus não realizou o milagre. Porque o que eu quero frisar aqui é o seguinte, irmão, não é o homem que faz milagre, é Deus. O homem é somente uma ferramenta nas mãos de Deus. Então Deus ele não operou o milagre ali que aquela menininha precisava, Deus não operou o milagre que aquela garotinha ali precisava. Ele orou, a igreja se pôs de pé, e ele começou a interceder por aquela menina, uma garotinha deficiente. Ele começou a interceder pelaquela garotinha ali. E após o término da oração, ele pediu que a mãe colocasse aquela menina no chão e fizesse a prova, se Deus tinha curado ou não. E Deus não tinha curado, irmão. Deus não curou aquela menina. E eu senti ali no vídeo ali, eu vi, pelo que eu vi no vídeo, melhor dizendo, eu senti que o Davi Miranda Neto ficou frustrado. Ficou envergonhado, passou vergonha ali no meio de tanta gente. Aí, irmãos, eu fui para a palavra de Deus. Eu fui buscar na Bíblia. Deus cura? Sim, irmão. Deus cura. Deus também não cura. Ele faz o que ele quer, ele cura, ele não cura. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele também não quiser, ele não cura. Mas quando uma pessoa ora por alguém, pedindo uma cura, pedindo um milagre, essa pessoa, irmão, que está impondo as suas mãos sobre uma determinada pessoa, ela tem que ter a aprovação de Deus. Quem concorda comigo? Tem que ter a aprovação de Deus. Porque senão acaba passando vergonha, irmão. Se você colocar a mão sobre um enfermo, se você colocar suas mãos sobre uma pessoa paralítica, sobre uma pessoa possessa de demônios, e você não estiver preparado, você vai passar vergonha. Quem concorda comigo? Vai passar vergonha ou não vai, irmão? Vai passar. Ou seja, você tem que ser um obreiro aprovado. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, eu abri na Bíblia aqui em Atos dos Apóstolos 19, a partir do versículo de número 11, vai dizer: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Olha só. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam
do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam, olha só, irmão, invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os quais faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Tá vendo? Que coisa terrível. Esses homens que tentaram ali, esses exorcistas judeus, né, que tentavam ali expulsar aquele espírito maligno, como diz aqui no verso 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os quais isto eram 7 filhos de Seva. Os quais faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Tá vendo, irmão? Ou seja, Paulo era um homem designado por Deus. Paulo foi designado por Deus para levar a palavra de Cristo, a palavra cristocêntrica a toda, né, a todos os gentios, a todos os povos. Por isso que ele é considerado o apóstolo dos gentios. Só que Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo, ele se rendeu aos pés de Cristo, ele se tornou uma nova criatura. Ele mesmo disse que as velhas coisas eram passadas, tudo se fez novo em sua vida. Paulo passou a viver uma vida contínua, irmão, na busca e na obediência por Deus, vivendo pautado na sã doutrina, naquilo que Cristo ensinou, naquilo que Cristo deixou para a igreja. Paulo, ele não se arrependeu e não se arrependeu de boca para fora não, irmão. Foi de coração. Ele viveu uma vida íntegra, uma vida reta, ele viveu um relacionamento, ele teve um relacionamento, né, íntimo com o Senhor, com o Espírito Santo. Então Paulo não era qualquer um. Por isso que Deus conferiu a Paulo poder. Foi por isso que Deus conferiu ao apóstolo São Paulo poder. Tanto que diz aqui no verso 11 do capítulo 19 de Atos: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aonde, de sorte que até os lenços e os aventais de Paulo eram levados do seu corpo até os enfermos. Ou você está pensando, meu filho, que Deus usa qualquer um? Ou você está pensando que Deus vai curar? Deus vai usar uma pessoa como uma ferramenta poderosa para curar alguém? Ele vai usar qualquer um? Não. Deus, ele vai usar, meu filho, quem se santifica, quem busca a sã doutrina, quem zela pela doutrina do Senhor, quem persevera na doutrina, quem busca a santidade, né? Como diz lá em Hebreus: buscai a paz, e a santificação, a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Paulo, quando ele se converteu, quando ele morreu para o mundo e passou a viver para Cristo, a vida dele foi totalmente diferente do que era outrora. Para você ser usado por Deus, para você colocar a mão sobre uma pessoa possessa, endemoniada, você tem que viver uma vida de retidão, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida pautada na palavra. Para você poder ser usado por Deus, você tem que jejuar, você tem que queimar sua carne, você tem que meditar na palavra constantemente.
Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se abster das imundícias, das impurezas, das sujeiras desse mundo. Para que Deus venha te usar. Você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que consagrar sua vida. Você tem que se santificar. Deus não vai usar qualquer um não, meu filho. É por isso que tem muitos aí passando vergonha. É por isso que tem muitos pastores aí que Satanás está dando uma coça neles. É por isso que tem muitos obreiros por aí que fica horas, fica meia hora, fica 1 hora, 2 horas e não consegue expulsar um demônio, meu filho. Não consegue curar, coloca as suas mãos e não acontece nada. Por quê? Porque Deus não aprovou. Porque Deus não aprovou. E só acontece quando Deus aprova, meu filho. É claro que se Deus quiser curar, Ele cura. E se Deus também não quiser curar, Ele também não cura. Vai depender de Deus. Mas que o obreiro tem que ser aprovado, tem, meu filho. Quem lembra da passagem de Eliseu? Os irmãos vão entender o que eu estou falando aqui. Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. E quem seria o sucessor de Eliseu? Quem seria o sucessor de Eliseu? Geazi. Mas Geazi foi sucumbido pela luxúria, pela soberba, pela avareza. Né? Quando aquele filho da Sunamita, da mulher de Sunem, a Sunamita, né? Estava morto. Qual foi a ordem de Eliseu para Geazi? Vai lá, leva o meu bordão. Toca no menino. Usa toda a sua fé. E ele vai ressuscitar. Geazi foi lá, fez o que Eliseu mandou, mas só que Geazi não era um obreiro aprovado, meu filho. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Geazi voltou, retornou a Eliseu dizendo, eu fiz o que o senhor mandou, Eliseu. Coloquei o bordão sobre o menino, sobre o moço, só que ele não ressuscitou. Coloquei sobre o mancebo e ele não ressuscitou. Aí foi obrigado Eliseu ir lá na casa da Sunamita e orar, pedir a Deus, e Deus concedeu o milagre e trazia aquele menino de volta à vida. Porque Deus não usa, meu filho, qualquer um. É por isso que tem muita gente passando vergonha aí. É por isso que tem muito obreiro, é diácono, é evangelista, é pastores, é bispos, é apóstolos, é missionários, obreiros, passando vergonha, irmão, na mão do diabo. O diabo vai dizer aqui, no verso 15, do capítulo 19. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Tá vendo? O diabo sabe, meu filho, se você tem uma aliança com o Senhor ou não, se você anda lado a lado com Deus ou não, se você anda como Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. O diabo sabe se você reverencia a palavra de Deus, se você obedece, se você anda, né, nos caminhos do Senhor, se você renuncia às suas vontades, às suas paixões, com as suas concupiscências. Satanás sabe se você tem uma vida, né, uma vida pautada dentro da palavra. Se você tem uma vida ligada com o Espírito Santo, com Jesus, com a sua palavra, se você anda nos caminhos, nos preceitos de Deus, Satanás sabe. Ou se você é uma farsa. Satanás sabe quando você é uma farsa e quando você não é. Satanás sabe quando você se veste como pastor, se veste como obreiro, mas na verdade você não é um obreiro de Deus, da seara de Deus. Você não é. Você é uma fraude. É uma fraude, é uma mentira, é um engano. É uma farsa. Por isso que tem muita gente aí, meu filho, passando vergonha. E aconteceu aí com esse Davi Miranda Neto aí. Esses dias agora, né? Acho que ele quis fazer que nem o avô dele, Davi Miranda. Eu vou colocar a mão, vou orar e a menina vai ficar curada. Se enganou.
Vai ver quem era o avô dele, vai ver quem era Davi Miranda. Davi Miranda era um homem, meu filho, de oração. É claro, tinha os erros dele? Tinha. Tinha as deficiências, algumas coisas que eu não concordava, né? Mas era um homem de Deus. No geral, era um homem de Deus. Servo do Senhor. E eu creio que Deus o salvou, ele está salvo. Então ele quis fazer que nem o avô. Vou colocar a mão, por eu ser neto, por eu ser neto do Davi Miranda, o grande Davi Miranda, o conhecidíssimo Davi Miranda, no Brasil e no mundo. Eu vou colocar a mão sobre essa menininha e ela vai ficar curada. Ele se enganou. Ele pode ser neto do Davi Miranda, mas ele não tem a unção que Davi Miranda tinha. Ele não se dedica como o avô se dedicava. Ele não obedece como o avô obedecia. Ele não prega o que o avô pregava. O quê? A sã doutrina. A guardar os mandamentos do Senhor. Os estatutos de Deus, irmão. Davi Miranda tinha uma vida entrelaçada, uma vida, né, de busca incessante com a palavra de Deus, meu filho. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, de ligação com Deus. Uma vida pautada dentro das sagradas letras, das sagradas escrituras. Vivia na oração, era 5, 6, 7 horas de joelho. Buscando a Deus em jejum e consagração pelas madrugadas, meu filho. Muita lágrima, muito choro. Renunciando às suas paixões, renunciando às suas concupiscências, renunciando à sua carne, renunciando ao mundanismo. Aí você acha que Deus não vai usar um homem desse? Vai usar, irmão. Deus usa. Agora o camarada cai de paraquedas dentro do ministério, não tem uma vida ligada na oração, não tem uma vida pautada na sã doutrina, não tem uma vida de acordo com o que a Bíblia ensina. Aí quer colocar a mão e curar? E pedir a Deus que cure? Deus não vai curar, meu filho. Deus não vai curar nunca. Sabe por quê? Porque você não vive uma vida pautada, uma vida de relação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida de relação, irmão. Nós temos que se relacionar com o Espírito de Deus, com o Santo Espírito de Deus, com Jesus Cristo, com a sua palavra. Agora você não obedece, né? Como ele não está obedecendo, entrou na igreja agora aí, no ministério, já está pintando as paredes de preto, já está mudando tudo, já está mudando a doutrina, já está deturpando a palavra, já está fazendo o que quer e o que não quer dentro da igreja. Aí eu te pergunto, como que Deus, meu filho, vai fazer alguma coisa? Como é que você vai sair envergonhado, frustrado, meu filho? Davi Miranda foi um homem que buscou a Deus. Ele faleceu em 2015, mas até o ano de 2015, desde quando ele se converteu, ele largou lá a igreja católica, porque ele era católico apostólico romano. Largou o catolicismo e se converteu ao cristianismo, né? Ao pentecostalismo. Desde então a sua vida foi voltada para a doutrina. Ele nunca se desviou da doutrina, ele nunca deixou de pregar a doutrina. Ele nunca olhou para a esquerda, nem para a direita, nem recuou. Sempre foi até o fim pregando naquilo que ele acreditava, que é o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia Sagrada diz. Faleceu em 2015, mas deixou um legado, deixou uma herança, deixou as suas pisadas a serem seguidas. E ele está fazendo o que o avô ensinou? Muito pelo contrário. É um mundano dentro da igreja, um mundano. É um mundano dentro da igreja. Trazendo o mundo para dentro da igreja, irmão. Pintando as paredes de preto da igreja, colocando um monte de cadeira preta. A igreja agora não parece nem mais a IPDA, está parecendo uma boate. Mais uma boate do que uma igreja. Então, meu filho, como é que Deus vai usar? Eu te pergunto, como Deus vai usar uma pessoa desse jeito? Que dá mais vazão à sua carne. Que dá mais lugar à carne do que as coisas do Espírito Santo. As coisas de Deus, que é eterno. Difícil. Então nós vamos ver aqui, em 2 Timóteo, capítulo de número 2.
Os irmãos quiserem compartilhar aí, fiquem à vontade, comentar, amém? Que Deus abençoe os irmãos. 2 Timóteo 2,15. Olha o que Paulo vai dizer. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2, no verso de número 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Tá vendo, irmão? Vou ler mais uma vez. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Tá vendo, irmão? Então, para que você venha manejar a palavra de Deus a seu favor, né? Para que você venha curar em nome de Jesus, para que o milagre aconteça, para que a fé, você use a tua fé, né? E o milagre venha acontecer, a resposta venha se concretizar na sua vida, você tem que ser aprovado. Quem concorda comigo? Tem que ser aprovado, Paulo está dizendo aqui. Se você não for aprovado, você vai sair frustrado, você vai passar vergonha. É por isso que tem pessoas aí que passam vergonha na mão do diabo. O diabo fala mesmo: meu filho, você quer me expulsar? Você, rapaz? Logo você quer me expulsar? Recentemente também correu um vídeo aí na internet aí, de uma mulher, né, não sei se era uma mãe de santo, não sei se, né, uma macumbeira, entrou dentro de um templo evangélico e disse: eu quero ver algum de vocês me expulsar. Ela estava incorporada com uma entidade. E ela disse: eu quero ver um de vocês aqui dentro me expulsar. Sabe por quê? Porque vocês não têm autoridade para isso. Vocês não têm autoridade, eu conheço a vida de vocês, tá vendo? Para a pessoa poder expulsar um demônio tem que ter autoridade, meu filho. Tem que viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida, né, uma vida de busca, de orar, incessante, orando, jejuando, se santificando, se consagrando, se separando para Deus, se purificando, abstendo de toda a imundícia, de toda a impureza, mortificando, como disse Paulo aos Colossenses: mortificai os vossos membros, né? E tudo que não presta, a lascívia, a prostituição, o adultério, a luxúria, a soberba, né? Glutonarias, tudo que não é do agrado de Deus, irmão. Deixa todo um embaraço que tão de perto nos rodeia, né? E Paulo vai dizer: mortifica. O que é mortificar? É você matar a tua carne. É você se separar para Deus. Ter viver uma vida de retidão. Como disse o próprio Senhor, Deus deu testemunho de Jó. Tá vendo, Satanás? O meu servo Jó, homem temente, fiel, íntegro, que se afasta do mal. Tá vendo? Então Deus não vai conferir a um obreiro, que se diz obreiro, né? Que se diz pastor, presbítero, seja lá o que for, se ele não é qualificado para isso, meu filho. Se ele não tem a aprovação de Deus, tem que ter a aprovação do céu sobre a vida do homem de Deus. Elias teve a aprovação de Deus. Quando Elias disse assim: olha, tranca tudo, não vai nem chover e nem vai cair orvalho sobre a terra, enquanto eu não disser. Olha só, segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho. Olha só, irmão. Olha que autoridade. Revaracalavarassaio. Olha que autoridade, meu filho. Não haverá Acabe, não haverá Jezabel, Acabe, nem chuva e nem orvalho sobre a terra, enquanto eu não liberar a minha palavra. Olha só, meu filho. Ele não vai nem colocar Deus, ele vai colocar a segunda palavra dele. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai assinar embaixo, ó. O que o profeta falou na terra, Deus lá no alto, ó, assinou e carimbou. Os anjos disseram,
né? Os seres viventes, os seres celestiais que habitam no céu dos céus, disseram: Deus, o que nós vamos fazer com esse tal de Elias aí? Ele está dizendo aí que não vai chover nem vai cair orvalho sobre a terra. Vai acontecer uma grande seca, uma grande escassez de água, de comida. O que a gente faz, Senhor? O que a gente faz? Tranca tudo, fecha tudo, porque o que o meu servo falar, eu aprovo aqui em cima. O que o meu servo falar, eu aprovo aqui em cima. Eu carimbo aqui. Por quê? Porque ele vai ver quem é Elias. Vai ver quem é Elias. Vai ver quem é o profeta Elias. Vai ver quem é Elias. Elias era um homem, meu filho, um profeta do fogo, considerado como o leão dos profetas. Era um homem que vivia pela fé, que vivia na dependência de Deus, na obediência com Deus. Reconhecia Deus como soberano de todas as coisas. Era um homem que reverenciava a Deus, que cultuava a Deus, que adorava a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Tem muita gente adorando a Deus, meu filho, de boca para fora. Adorando de boca, mas não adora de coração, não vem de dentro a adoração, vem de boca. Adora, por isso que Jesus disse: muitos me adoram de boca, mas o coração está longe de mim. Mas Elias não, Elias, ele se achegava a Deus. Elias, ele tomou nojo do pecado, da idolatria de Israel. Elias não compactuava com o mundo, com o mundanismo, com o sistema mundanizado por Satanás, não. Elias, ele viveu uma vida contínua, uma vida de santidade, de renúncia, de busca. Foi por isso que Deus conferiu a ele, deu todo o poder e autoridade para Elias, meu filho. Porque Elias buscou incansavelmente a Deus. Agora, esses profetas de hoje, meu filho, vivem nas concupiscências da carne, vivem na lascívia, vivem no adultério, vivem na fornicação, vivem na prostituição, vivem na sensualidade, vivem no mundanismo, né? Em vez de estar buscando a Deus, orando, meditando na palavra, jejuando, buscando pela madrugada, estar de frente de uma TV, vendo Netflix, vendo safadeza, pornografia, tudo que não presta, tudo que é sujeira, tudo que é impuro, tudo que é imundo. Aí depois quer ir para a igreja expulsar demônio. Depois quer ir para cima do altar e orar pelos enfermos. Que negócio é esse, meu filho? Vai passar vergonha, vai passar vergonha. Vai passar vergonha, porque Deus não está nisso não, meu filho. Deus não compactua com erro. Deus, ele não é amigo do mundo. E todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Não pense, meu filho, que você está na prostituição, está no mundanismo, está fora da doutrina, que você vai orar, vai acontecer não, meu filho. A glória é dele, a glória pertence a ele. Para ele aprovar o que você fala aqui embaixo, você tem que estar de acordo com o que Deus ele estipulou. Aquilo que Deus deu as diretrizes, deu as ordens, os mandamentos, os estatutos, os juízos. Você tem que andar de acordo com a palavra, com a doutrina. Se você não andar, meu filho, não vai acontecer nada. Você vai passar vergonha, vai sair envergonhado. Os outros vão debochar da tua cara, vão rir de você. Vai ser ridicularizado pelo diabo. Não adianta. Tem que ter a aprovação de Deus. Tem que ter a aprovação de Deus. Camarada pinta e borda aí, né? Faz um monte de coisa errada aí fora. Induz o povo ao erro, né? Induz o povo ao erro, porque está induzindo o povo ao erro. Davi Miranda Neto está induzindo o povo ao erro, dizendo que não é errado, que não tem nada a ver. Que quem prega a doutrina é religioso, é espírito de religiosidade, mentira. Que quem prega a doutrina é um câncer que tem que ser tirado da Deus amor. Olha só o que esse rapaz foi falar, irmão. Olha o que esse rapaz foi dizer. A besteira, a loucura que ele foi falar. Que a doutrina que o avô sempre pregou, que é a doutrina de Jesus Cristo, não é a doutrina de Davi Miranda. Davi Miranda só pregou essa doutrina. Mas a doutrina é de Deus. A doutrina que o avô pregou é um câncer. Agora você vê isso, irmão. Que a doutrina é um câncer. Dizendo que a doutrina é câncer.
E está levando muitos para o abismo, muitos para o erro. Por quê? Porque Jesus disse a Timóteo que no fim, próximo da vinda de Cristo, surgiriam muitos falsos profetas, que enganariam a muitos. E muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônio. É o que está acontecendo. Falsos profetas dentro da igreja, como disse o Senhor Jesus lá em Mateus 24:11. Surgiriam falsos profetas. Está surgindo. Esse é mais um deles. Mais um deles. Eu não tenho medo de falar não, irmão. Fala a verdade. Meu compromisso é com o evangelho, é com a verdade. Eu não estou nem aí se vai gostar, se não vai. O meu negócio aqui é pregar a palavra, pregar a verdade. Então, está surgindo muitos falsos profetas no nosso meio. Muitos falsos profetas. E é o que esse camarada aí está fazendo, esse tal de Davi Miranda Neto. Caiu de paraquedas, surgiu do nada, está dentro da IPDA, está mudando, né, tudo. Está mudando tudo. A doutrina, as diretrizes, as normas da igreja, tudo, está mudando tudo. Pintando a igreja de preto, né? Colocando cadeira preta, colocando os obreiros com camisa preta, parece até uma coisa maligna isso, irmão. É treva dentro da igreja, treva dentro da igreja. E a gente não pode concordar com isso. Nós não podemos cruzar os braços e ficar calado concernente a isso. Nós temos que falar. O camarada está fazendo o que quer, aí depois quer orar, quer ter moral para orar para alguém. Que é isso, meu filho? Vai se converter. Nasça da água e do Espírito. Como disse Jesus a Nicodemos, lá em João 3. Tem que nascer da água e do Espírito, meu filho. Você está vivendo um falso evangelho. Você está ensinando um falso evangelho. Você está ensinando heresia. Você está ensinando falsa doutrina, doutrina de demônio. Você está implantando mundanismo dentro da casa de Deus. E muitos estão indo, dando ouvido às suas pregações, os seus ensinos. Por quê? Jesus disse, falta-lhe conhecimento. Deus disse, lá em Oséias, né? O meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Então nós vamos ver aqui na carta, 2 Coríntios capítulo 11, na carta de Paulo, na segunda epístola, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo de número 13. Versículo de número 13, irmãos. Se quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tá vendo? Eu vou ler mais uma vez aqui. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tá vendo? Mas não são. Tá cheio de falsos apóstolos aí. Eu nunca vi tanto apóstolo, meu filho, como nos dias de hoje. É muito apóstolo, irmão. É muito apóstolo. Esse dia mesmo agora eu estava vendo um vídeo aí, camarada sendo consagrado apóstolo. Camarada não conhece Bíblia, não conhece doutrina, né? Ensina heresia dentro da igreja, farisaísmo, cultuando a Baal, cultuando, né? Trazendo mundanismo para dentro da igreja, trazendo o sistema mundanizado por Satanás dentro da casa de Deus, e é consagrado apóstolo. Como é que pode isso? Como é que pode isso? É fim do mundo, irmão. Fim do mundo. É o que mais nós estamos vendo aí, é apóstolo. É Agenor Duque, é apóstolo. Apóstolo Valdemiro Santiago, apóstolo. Apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, tanto apóstolo. Mas vai ver a vida desses homens. Vai ver quem era o apóstolo São Paulo. Uma vida dedicada ao evangelho. Um verdadeiro missionário de Cristo. Ele mesmo disse, trago em mim as marcas
de Cristo. Quais eram as marcas? Os açoites, as pedradas. Ele mesmo disse, né? Fui apedrejado e dado como morto. Passei frio, passei fome. Sofri naufrágio. Fui apedrejado, fui açoitado várias e várias vezes. Aí eu falo, agora esses apóstolos de hoje anda de Hilux. Hilux não, né? Anda de Land Rover, né? Esses carros importados, para cima e para baixo, conta bancária gorda, telefone de 20 mil, 30 mil reais, só roupa de grife, dinheiro no bolso. Que apóstolo é esse, meu filho? Que apóstolo é esse? Vocês querem se comparar ao apóstolo Paulo? Vocês estão perdidos, meu filho. Paulo está dizendo aqui, ó, capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo de número 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tá vendo? Até Satanás, é por isso que você está vendo muito aí. Muitos falsos obreiros, falsos pastores, fariseus, lobos disfarçados de pastor, mas não é pastor. Não se preocupa com as ovelhas. Não tem amor pelas ovelhas. É tudo conversa fiada. É tudo hipocrisia, tudo mentira. Cuidado, meu filho, com os lobos devoradores. Cuidado. Davi Miranda Neto é um. Entrou dentro da IPDA só para isso aqui, ó. Ganhar dinheiro. Se tornar presidente. A meta dele é se tornar presidente da IPDA. Ele pode um dia chegar pelo menos um pouquinho do que o missionário Davi Miranda foi? Pode. Mas ele tem que se arrepender muito. Tem que buscar Deus, tem que se arrepender, tem que chorar, tem que dobrar o seu joelho, derramar lágrimas na presença de Deus e pedir perdão pelos pecados. Aí Deus pode usar ele. E muito. Mas se ele não fizer isso, ele continuar com a soberba, ensinando o povo errado, ensinando o povo, né, o que não se deve ensinar, trazendo heresia para dentro da igreja, trazendo falsos ensinos, doutrinas de demônio dentro da igreja, mundanismo para dentro da igreja, vaidade, sensualidade dentro da igreja, política, né? Tudo que não presta dentro da casa do Senhor, ele vai a cada dia caminhar a passos largos para o abismo. Vai perder a salvação dele, se ele não se arrepender. E quem for na onda dele, meu filho, vai junto com ele, para o abismo também. Vai para o lago de fogo, né, onde está preparado o lago de fogo para Satanás, falso profeta, a besta e o anticristo. Se ele não se converter. A Bíblia vai dizer também aqui, ó. Vamos lá na carta de Judas. Carta de Judas. Epístola de Judas. Capítulo 1. Capítulo 1. Verso 4. Capítulo 1, verso 4. Ele diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também em Judas 1, capítulo 1, verso 6, e os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-se na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Tá vendo? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Tá vendo?
É o que está acontecendo. É muita gente indo atrás, meu filho. É o que vai acontecer se muita gente for atrás de Davi Miranda Neto. Se ele não se converter e muita gente for atrás dele, na onda dele. Naquilo que ele prega, naquilo que ele ensina. Cuidado, meu filho. Cuidado que se ele não se arrepender, ele vai perder a salvação dele. E você vai junto e vai perder a salvação junto com ele. Como aqui, ó, Judas está dizendo aqui na sua epístola, né, no primeiro capítulo, no versículo de número 7. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles que indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Tá vendo? Então nós temos que tomar cuidado para a gente não ir, né, por qualquer vento de doutrina. Nós temos que perseverar, nós temos que analisar a palavra de Deus. Ver se é correto, se é aquilo que o pastor está pregando, se é correto ou não. Como fazia, né, o povo de Bereia. Eles analisavam a palavra de Paulo. Peraí, deixa eu ver se o que Paulo está pregando é certo mesmo. Eles iam para a Bíblia. Então é o que o povo tem que fazer hoje. É pedir auxílio do Espírito Santo e ir para a Bíblia. Buscar o entendimento, buscar a sabedoria de Deus. Para não deixar ser levado por ventos de doutrina. Doutrina de demônio. Mentira, palavras enganosas. Temos que tomar muito cuidado, irmão. Vamos aqui em Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo de número 14. Tá vendo? Olha só, olha o que diz. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Tá vendo? Então, meu filho, o profeta Jeremias está dizendo aqui que devemos lavar o nosso coração de toda malícia, de todo engano, de todo mau pensamento. O pensamento desses homens, irmão, não é voltado em ganhar almas. O coração deles não está inclinado, não está voltado para ganhar almas para o Senhor Jesus. O negócio deles é dinheiro. O Deus dele, como disse Paulo, é o ventre. O que eles estão interessados é casa cheia, é dinheiro no bolso, é ficar rico, é ficar milionário, é andar de carro importado, é ter mansões. Só que Deus está dizendo para eles aqui em Jeremias, ó, lava o teu coração da malícia de vocês. Vocês são maliciosos. Vocês são perversos, vocês enganam, vocês induzem o povo a cometer o erro. Vocês estão induzindo o povo a cometer erro. Jesus mesmo disse aos fariseus, vocês são hipócritas, são como sepulcro caiado. Vocês são bonitos e belos por fora, mas por dentro vocês precisam ser lavados pelo Espírito Santo. Vocês são oco. Vocês são como sepulcro caiado. Vocês são podres. Vocês estão fedendo. Vocês nem entram no céu e nem permitem que os outros também entrem. Sabe por quê? Porque a intenção desses falsos profetas, meu filho, não está nas almas, na salvação de alma, na busca por alma, em arrebanhar mais almas e mais almas para o reino de Deus. Não. A vontade deles é encher o bolso deles. É o bolso deles. É andar com a carteira lotada de dinheiro. É conta bancária gorda. É andar com roupa de marca, é andar com celular de 30 mil, de 20 mil, 30 mil. É andar com carro de 200 mil, 300 mil reais, 400 mil reais. É andar de Ferrari. Olha, eu vi um apóstolo muito conhecido em São Paulo andando de Ferrari. Nas custas de quê? Do dízimo dos fiéis, irmão. Tira tudo da ovelha, deixa sangrando. Tira a lã toda da ovelha, deixa ela sem nada. Tira tudo da ovelha, tudo da ovelha. Deixa sangrando. Deixa sangrando. É o que esses falsos profetas estão fazendo aí. São lobos devoradores. Aí o camarada cai de paraquedas, não tem uma vida de intimidade com Deus, não viveu em santidade,
não conhece a palavra de Deus, não conhece a sã doutrina, despreza a palavra, despreza os preceitos, despreza os ensinamentos, é desobediente a Deus, não obedece ao Senhor, não ama a Deus acima de tudo. O camarada cai de paraquedas. O cara vive mais praticando um mundanismo do que as coisas de Deus, do que aquilo que é espiritual, do que é eterno. Prefere mais as coisas superficiais do que aquilo que é eterno. E quer mandar. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Não entendo isso não. Quer mandar. Quer mandar, quer ter autoridade, quer ter poder, quer ter unção. Meu filho, vai se converter. Vai se converter, meu filho. Melhor coisa que você faz. Vamos aqui em Atos 20. Quero deixar mais uma palavra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, versículo de número 30. Versículo de número 30 diz assim: E que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si, tá vendo? Olha só o que a palavra do Senhor nos declara aqui, irmão. Olha só, Atos, eu vou ler de novo, para que isso fique gravado no teu coração, tábua do teu coração. Atos, capítulo de número 20, versículo 30. Eu vou ler a partir do verso 29. Verso 28, perdão. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo que vos constituiu bispos, para que apacentes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Tá vendo? Olha só, isso aqui é muito profundo, irmão. Tá vendo? Foi o que aconteceu com o missionário Davi Miranda. Tá vendo? Aqui é como se o Davi Miranda tivesse... Ele falou essas mesmas palavras. Vai vir lobo. Ele, antes de partir, ele disse: olha, eu não sei quem vai assumir a direção da igreja. Eu não sei qual vai ser a diretoria que vai assumir. Deus vai me levar. Eu vou partir desse mundo. Não sei o que vai acontecer comigo, da maneira como Deus vai me levar. Deus vai me levar, disso eu tenho certeza. Mas eu quero deixar aqui o seguinte, algo bem claro. Não sei qual é a direção, qual é a diretoria, quem vai assumir. Mas se aqueles que assumirem não seguirem a sã doutrina, entrar aqui lobos cruéis, devoradores, a igreja vai estar derrotada como as outras. Foi o que ele disse. E é verdade, irmão. Olha o que aconteceu. Davi Miranda faleceu em 2015, entrou esse camarada aí. Ele não é o presidente da igreja ainda. O presidente é a esposa do missionário, irmã Irene Miranda. Mas ela já está dando guarida para o neto. E ela mesma disse que o neto vai ser o sucessor do missionário. Vai você ver. Camarada que só está implantando heresia dentro da igreja, irmão. Um monte de coisa absurda, errada dentro da casa de Deus. Fazendo aliança com o mundo, com as trevas. Pintando a igreja de preto. Nós somos da luz, nós temos que andar na luz, não é andar na escuridão não, meu filho. Isso é heresia, a igreja preta é heresia. Está parecendo boate, a casa de Deus está parecendo mais uma boate do que a casa de Deus. Mais uma boate do que casa de Deus. Está parecendo uma boate, uma danceteria. Está parecendo tudo, menos casa de Deus. Menos a casa do Senhor. Então, irmãos, agora você vê. Ela diz, né, que futuramente, a Irene Miranda, viúva do missionário Davi Miranda, que futuramente quem vai assumir a presidência da igreja será ele, o neto, Davi Miranda Neto. E o camarada já está começando a mostrar que veio, fazendo tudo errado, implantando o mundo dentro da igreja, fazendo a casa de Deus de cabaré,
fazendo a casa de Deus parecendo até lugar de prostituição, de teatro, de tudo. A igreja parece tudo, menos casa de Deus, tudo, menos casa de Deus. De prostituição, danceteria, discoteca, né? Sei lá, tudo, boate, tudo, menos casa de Deus. Casa de Deus é lugar de reverência, irmão. O camarada está implantando um monte de coisa errada. Aí depois quer ir para lá curar. Levanta a mão, vamos curar. Deus vai curar essa menina. Não vai não, meu filho. Você vai sair frustrado, decepcionado, envergonhado. Que você não está andando de acordo com a palavra. Passa a andar de acordo com a palavra. Se arrepende dos teus pecados, das tuas mazelas. Se arrependa das tuas sujeiras, das tuas imundícias. Para você ver o que o Senhor vai fazer. Aí sim, aí Deus vai começar a te usar. Davi Miranda Neto. Então aqui, olha só. E que dentre vós, olha só, vou ler de novo, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Tá vendo? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Agora o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiem, lembrando-vos de quem durante 3 anos não cessei, nem de noite nem de dia, de admoestar com lágrima a cada um de vós. Tá vendo? Tá vendo? Paulo orava de dia e de noite. Paulo pregava essa doutrina de dia e de noite. Paulo vivia ligado com o Espírito Santo de dia e de noite. Paulo não era mundano, não. Paulo não era profano, não. Paulo não cometia abominações aos olhos de Deus, não, meu filho. É por isso que os aventais de Paulo eram levados, os lenços, os aventais de Paulo eram levados até os enfermos e eles eram curados imediatamente. Por quê? Porque pelas mãos de Paulo, Deus curava, fazia maravilha. Eleva a súria. Agora, meu filho, você cai de paraquedas, um mundano, um profano, um irreverente na presença de Deus. Aí quer curar? Vai passar vergonha, meu filho. Vai passar vergonha. Vai passar por vexame. Vão rir da tua cara. Satanás vai fazer o que quer com você, rapaz, porque você não tem moral. Você não tem poder. Não tem unção. Você tá que nem Geazi. Teu negócio é dinheiro. Por isso que a lepra de Naamã caiu sobre Geazi. Naamã foi lá para ser curado. Estava leproso, foi para ser curado lá levou muita prata, muito ouro, muitas joias, riquezas. Levou para Eliseu. Eliseu, não, eu não cobro eu jamais vou cobrar. Quando Naamã ficou curado da lepra lá no Rio Jordão, que mergulhou 7 vezes, né? Quando Eliseu ordenou que ele mergulhasse 7 vezes, ele foi lá, mergulhou. Não queria mergulhar, não. Estava soberbo. Mas mergulhou, acabou mergulhando 7 vezes, ficou curado. Voltou e disse, agora estamos aqui, Eliseu. Eu estou te agradecendo, uma forma de gratidão pelo que você realizou. Não, eu não realizo nada. Eu só faço por intermédio dele, porque ele me concede. Ele me dá o poder, ele me dá a direção. Sem ele eu não faço nada. Então eu não posso aceitar bens nenhum, não posso aceitar riqueza, não posso aceitar ouro, nem prata, nem joia. Não posso aceitar dinheiro algum da tua mão, não. Só que Geazi cresceu o olho. Foi lá e pegou aquilo que não era para pegar. E o que aconteceu? A lepra de Naamã caiu sobre Geazi. Tem muito pregador leproso aí, rapaz. Tem muito pregador com síndrome de Geazi. Tem muito pregador aí carregando o espírito de Geazi sobre si, não sabe. Tem muito pregador leproso carregando a lepra de Naamã. Leproso. E não sabe. Não adianta, meu filho, colocar bordão, porque não vai curar, não. Vai igual Geazi. Geazi foi lá, Eliseu ainda tentou dar uma colher de chá para ele. Vai lá. Eu vou dar o meu bordão para você. Vai lá. Vou te emprestar. Vai lá e toca no menino. No filho da sunamita. Para que ele venha a ser curado. Use toda a sua fé, tá? Foi lá. Não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque o coração de Geazi não estava voltado para Deus, não. Era tudo conversa fiada. O coração de Geazi estava no dinheiro, estava na riqueza, estava nos bens materiais dessa terra. Foi por isso que não aconteceu nada. Por isso que não está acontecendo nada com muitos obreiros aí. Ó. A vida não vai para frente. O ministério não anda. Não acontece. Coloca a mão sobre o enfermo, não acontece nada. Vai expulsar um demônio, o demônio não sai da ri da cara, da caçoa da cara dele ainda.
Por quê? Espírito de Geazi, leproso. Você tem que se mergulhar, meu filho, tirar tua soberba, teu orgulho, tua jactância. Mergulha 7 vezes no Jordão, para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha te honrar, para que Deus venha te conceder, como Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Meu filho, mas tem que ser aprovado por Deus em primeiro lugar. Vamos aqui na carta de Tito, já vou terminar. Carta de Tito 1. Tito. Paulo a Tito. Capítulo 1. Versículo 10 ao 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, tá vendo? Quando fala principalmente da circuncisão, Paulo está falando o que aqui? Principalmente aqueles que estão em nosso meio, que se dizem evangélicos, né? Que toma senta ceia com você, que diz que vai para o céu contigo. Esses tais aqui que Paulo está mencionando. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Não é os da incircuncisão, não. É os da circuncisão, os quais convém tampar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Tá vendo? É o que está acontecendo com esse Davi Miranda Neto. Está ensinando um monte de heresia, um monte de falsas doutrinas, implantando dentro da igreja. Um monte de coisa errada, achando que está certo. E tem muita gente caindo na lábia dele, muita gente seguindo ele, achando que não tem nada a ver. Não tem nada a ver o mundo dentro da igreja, não. Não tem nada a ver parede preta, não, pastor. Não tem nada a ver, né? A igreja tem que se renovar, a igreja tem que modificar. Estamos já no século 21, estamos no ano de 2022, a igreja tem que mudar. A igreja tem... Porque senão vai ser uma igreja defasada, ultrapassada, uma igreja cafona, uma igreja ultrapassada. Não, vamos ter que renovar a igreja, vamos ter que mudar algumas coisas dentro da igreja. Está errado, meu filho. Jesus nunca mudou, a doutrina nunca mudou, vai continuar sendo a mesma. Deixa falar que é ultrapassado, deixa falar que é cafona, deixa falar que parece igreja ultrapassada, igreja de velho, né? E essa igreja aí é igreja ultrapassada, Não, meu filho, deixa. Mas vale agradar a Deus do que agradar os homens. Nós temos que agradar a Deus, não é homem. É seguir a sã doutrina de Deus, não é doutrina de homem, doutrina humana. Né? É doutrina de Cristo, Então Paulo está dizendo aqui, ó. Tá vendo? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tampar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentezes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Tá vendo? Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade de Cristo. Tá vendo? Tem muita gente se desviando aí, meu filho. E tem muita gente dando ouvido às fábulas, aos falsos ensinos. As heresias, as palhaçadas que eles estão colocando nas igrejas aí. E tem muita gente caindo que nem besta. Vai perder a sua salvação, meu filho. Se você não se arrepender, não for para a palavra, cuidado. Nós temos que seguir a palavra, é a doutrina de Deus, é isso aqui. Tudo que está aqui é doutrina. O que não está aqui é heresia. Mas o que está aqui dentro é doutrina, tem que ser seguido. Queira o diabo ou não, queira o homem ou não. Nós vamos aqui em 1 João capítulo 2, primeira epístola de João capítulo 2, versículo 6. Deixa de chamar de velho, deixa de chamar de trapassado, de cafona. Tu parece um besta, tu parece... Não, deixa eu te chamar, tu parece até um velho. Você tá parecendo até um velho, rapaz.
Deixa de chamar. Deixa de chamar de ultrapassado, de velho, de careta, de bobo, de besta, de cafona, né? E você tem que mudar, estamos no ano de 2022, tem que inovar, deixa de chamar do que quiser, meu filho. Não tô nem aí pro que os outros falam de mim. Eu quero é seguir essa doutrina. 1 João, capítulo 2, verso de número 6. Diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como Cristo andou, tá vendo? Se você diz que está nele, você tem que seguir as pesadas dele. Se você diz que está nele, em Cristo, você tem que andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Tem que andar como Cristo andou. Cristo era mundano, meu filho? Não. Cristo pregava para prostituta, ficava no meio de prostituta, pregando para prostituta, né? Para fariseus, pregando para pessoas que não concordavam, né? Muitos não concordavam com os ensinos de Jesus, né? Jesus pregou para vários tipos de pessoas, irmão, para pecadores, mas Jesus não praticou em nenhum momento o pecado. Jesus pregava para salteador, Jesus pregava para adúltero, Jesus pregava para adúltera, Jesus pregava para idólatra, Jesus pregava um monte de gente, para fariseu, para saduceu, Jesus pregava para um monte de gente, para ladrão, malfeitores. Jesus pregava para um monte de gente, ficava no meio deles, de meretrizes, né? Jesus ficava no meio, né? Inclusive teve um chamado Zaqueu que se converteu, né? Ele se converteu ao evangelho. Ele era um publicano, Então Jesus ficava no meio de publicano, Jesus ficava no meio de cobradores de impostos, Jesus ficava no meio de charlatões, Jesus ficava no meio de pessoas ímpias, mas Jesus em nenhum momento praticou pecado. Jesus viveu uma vida inteira íntegra, sem pecado, santo. Por isso que ele recebeu todo o nome, né? O nome que é sobre todo o nome. Ele recebeu todo o poder. Ele mesmo disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só. Por quê? Porque ele viveu uma vida íntegra, sem pecado. Até quando estava sendo castigado pelos seus algozes, pelos ímpios, pelos romanos, né? Jesus permaneceu calado. Não blasfemou. Como ovelha muda, não abriu a sua boca, permaneceu quieto. Foi por isso que foi lhe dado um nome sobre todo nome. E onde toda a língua, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o único Senhor. Por isso. Então, se você está nele, você tem que andar como ele. Paulo mesmo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar os homens de Deus, irmão. Os servos de Deus, imitar a Cristo. Não é ficar imitando esses falsos profetas, não. Esses charlatões aí, não. Esses mentirosos aí, não. Profetas de metigela, não. Tá um tal de profetada aí, meu filho. Tudo mentira, tudo profetizando da carne. Tem nada de Deus aí, não tem nada do Espírito Santo ali. É carne pura. Tudo carnalidade. Nós temos que estar atentos concernente a isso. Temos que ter atenção, irmão. Tem muito falso profeta em nosso meio. Cuidado. Para fechar, vamos em Romanos. Ou melhor, antes disso, para fechar, vamos em Romanos aqui. Capítulo 16, verso 18. Diz assim: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. Com suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos mais simples. Tá vendo? Vou ler mais uma vez. Porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suas palavras e lisonjas, enganam o coração dos mais simples. Tá vendo? Isso não é eu que estou dizendo, não. É Paulo que está dizendo aqui. Nós estamos no fim dos tempos, irmão. Está aumentando o número de falsos profetas. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas sobre a face da terra. Cuidado. Que tem muito.
Muitos deles aí. Para fechar, agora, 2 Coríntios 10, 18. Segunda Epístola de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Tá vendo? Que é o que esse Davi Miranda Neto está fazendo. Ele está querendo a glória para ele. Não é para Deus, não, é para ele. O louvor para ele, a glória para ele, o reconhecimento para ele. Não é a Deus, não. Não é dar toda a honra, toda a glória a Deus, não. É para ele. Aí Paulo está dizendo, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor o louva. Tá vendo? Quando você louva a Deus, quando você tem uma vida pautada na palavra, quando a tua vida é entregue totalmente, você se entrega a Cristo de corpo, alma, espírito, aí sim Deus te usa como uma ferramenta poderosa, como uma bomba nas mãos dele, uma bomba atômica. Você é usado por Deus de uma maneira tremenda e poderosa. Mas quando você quer a glória para si, você é soberbo, você é ganancioso, você é avarento, você é presunçoso, você é orgulhoso de si mesmo, você adora o seu próprio ventre, aí, meu filho, Deus não vai te usar nunca, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Vamos aqui em 2 Pedro, para fechar, amém, essa live. Peço aos irmãos aí que compartilhem. Amém? Compartilha aí. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Primeiro versículo. Capítulo 2, 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, que entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tá vendo? Por isso que ninguém quer mais saber da verdade. Os outros só querem saber de mentira, de falso profeta. Ninguém quer mais prezar pela santidade, pela verdade, pelos estatutos de Deus, pela sã doutrina, pela palavra, né, que é eficaz, que é verdadeira. Ninguém quer. As pessoas querem ir atrás de profetado, de mentira, de falsos ensinos, de mundanismo, do tal que não tem nada a ver dentro da igreja. É isso que o povo quer. E o povo está indo atrás. O povo está indo atrás. E está aqui. Para terminar, olha o que Pedro está dizendo. E muitos seguirão as suas dissoluções. No verso 2, capítulo 2 de 2 Pedro. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Tá vendo? Então, meu filho, vai haver rigor, vai haver mais rigor para aquele que está pregando a palavra de Deus, está ensinando, que é um pastor, que é um presbítero, um evangelista, um apóstolo, um bispo, do que para aquele que não recebeu cargo nenhum. Vai vir mais rigor se você estiver ensinando errado, meu filho. Vai haver mais rigor para você do que para uma pessoa, né, que desconhece a palavra de Deus. Uma pessoa que não quis aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Vai haver mais rigor, vai haver a rigor para os dois. Mas para aqueles que têm, né, que tem o cargo, que leva o cargo de pastor, de bispo, de apóstolo, de evangelista, de presbítero, de diácono, vai ter mais rigor para você, rapaz. Vai haver mais rigor para você. Porque você sabe, você conhece, você está induzindo o povo ao erro, ao pecado. Então cuidado, rapaz. Se converta enquanto há tempo. Enquanto Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja. Enquanto ainda você não desceu à sepultura. Enquanto você ainda está vivo, busca o Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Para que Deus venha, para que você venha alcançar de Deus a misericórdia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Compartilhe esse vídeo aí. Amém? Fechei a minha Bíblia aqui. Compartilhe esse vídeo aos irmãos aí da live. Compartilha, irmão. Comenta, compartilha.
Vá lá no meu canal no YouTube, compartilha lá também, dá um like, se inscreva lá, você que não é inscrito. Amém? E que Deus venha abençoar todos. Cuidado, meu filho. Cuidado, porque falsos profetas estão aí. Tá? Mas não são aprovados por Deus. São aprovados pelo diabo. Por Deus, não. É por isso que estão passando vexame e vergonha. Estão passando vergonha, sendo ridicularizados. Todo mundo apontando, dizendo, olha lá, ó. Olha lá, não aconteceu nada lá. Por quê? Porque Deus não aprovou, meu filho. Deus tem que aprovar. É claro, há casos e há casos, né? Deus, se quiser curar, cura. Se Deus também não quiser, não cura. Deus não quis salvar, não quis curar minha mãe. Levou minha mãe. Recentemente aí, minha mãe faleceu por conta da Covid-19. Não livrou minha mãe, Deus não quis, né? Mas a minha mãe era uma mulher que vivia buscando a palavra de Deus. Buscando, se arrependendo todos os dias do seu pecado. Buscando a palavra, buscando a sã doutrina. Perseverando na sã doutrina. Prezando a sã doutrina de Cristo. Então, Deus não quis salvar, então, né? Deus vai continuar sendo Deus. Deus é Deus, vai continuar sendo Deus. Salvando, curando ou não curando, ele vai continuar sendo Deus. Ele cura se ele quiser, se ele não quiser também curar, ele não cura. Seja feita a vontade do Senhor e ponto. Mas que o obreiro tem que ser aprovado, tem que ser aprovado. Porque senão o negócio fica feio pro lado dele. Amém, irmão? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz de Cristo. Até o próximo vídeo. Compartilha, dê o like, comenta, fica à vontade para comentar. E que Deus vos abençoe poderosamente. Forte abraço, até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.